O Evangelho de Lucas, capítulo 24. Versão fácil de ler. A ressurreição. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram para o túmulo e levaram os perfumes que tinham preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo e entraram, porém, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto elas estavam perplexas a esse respeito, apareceram 2 homens, vestidos com roupas resplandecentes, e se colocaram ao lado delas. Elas ficaram com muito medo e se ajoelharam, levando o seu rosto até o chão. Então, os 2 homens lhe disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos alguém que está vivo? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Vocês não lembram do que ele disse quando ainda estava na Galileia? O Filho do Homem tem que ser entregue aos pecadores, ser crucificado e ressuscitar no 3º dia?" Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Depois, voltaram do túmulo e contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. Elas eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Elas e as outras mulheres que estavam com elas estavam contando estas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que o que elas estavam falando era tolice e não acreditaram nelas. Pedro, porém, se levantou e correu para o túmulo. E ao abaixar-se, não viu nada a não ser os lençóis de linho. Então, ele foi embora imaginando o que podia ter acontecido. Naquele mesmo dia, 2 dos apóstolos estavam indo para uma vila chamada Emaús, situada a mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito das coisas que tinham acontecido. Enquanto falavam e discutiam sobre o assunto, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Eles, porém, foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: "Sobre o que vocês discutiam pelo caminho?" Eles pararam e pareciam estar bem tristes. Cleopas, um deles, lhes disse: "Você deve ser a única pessoa viva em Jerusalém que não sabe o que aconteceu por lá nesses últimos dias." E Jesus perguntou: "Do que vocês estão falando?" Eles lhes disseram: "É a respeito de Jesus de Nazaré, um homem profeta, poderoso em palavras e em obras aos olhos de Deus e de todo o povo. Os nossos líderes e os líderes dos sacerdotes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós tínhamos esperança que ele iria ser o libertador de Israel. Além de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram e algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, pois elas foram ao túmulo hoje de manhã cedo e não encontraram o corpo dele. Então, elas voltaram e nos disseram que tinha tido uma visão, na qual anjos lhe tinham dito que ele estava vivo. Então, alguns daqueles que estavam conosco também foram ao túmulo e o encontraram exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram a Jesus." Então Jesus lhes disse: "Vocês são tolos e demoram muito para acreditar em todas as coisas que os profetas disseram. Por acaso não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória?" Depois, Jesus explicou a eles tudo o que os profetas tinham dito a respeito dele em todas as Escrituras, começando por Moisés. Eles estavam se aproximando da cidade para onde iam, e Jesus fez como ia para mais longe. Mas eles insistiram para que ele ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque é quase noite e o dia está acabando." Então, ele entrou e ficou com os 2 discípulos. Quando Jesus estava à mesa com ele, pegou o pão, deu graças e repartiu entre eles. Enquanto ele repartia o pão, os olhos deles se abriram e eles o reconheceram. Mas Jesus desapareceu. Então,
Um disse ao outro: não parecia que os nossos corações estavam queimando dentro do peito quando ele falava conosco durante o caminho, explicando as Escrituras? E imediatamente eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros. Os apóstolos e os outros disseram: o Senhor ressuscitou de verdade. Ele apareceu a Simão. Então, os dois também contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido a Jesus quando ele partiu o pão. Enquanto estavam falando sobre essas coisas, Jesus apareceu no meio dos discípulos e disse: a paz seja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com muito medo, e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? Por que há tanta dúvida na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés, e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam. Um fantasma não tem carne e osso como vocês verão que eu tenho. Depois de dizer isto, Jesus lhes mostrou as suas mãos e os seus pés. Os discípulos estavam tão alegres que nem podiam acreditar, mas estavam também muito espantados. Então Jesus lhes disse: vocês têm alguma coisa para comer? E eles lhe deram um pedaço de peixe assado. Ele o aceitou e o comeu diante deles e lhes disse: estas são exatamente as coisas sobre as quais eu lhes falei quando estava com vocês. Tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos tinha que acontecer. Então, ele abriu as mentes deles para que pudessem entender as Escrituras e lhes disse: as Escrituras dizem que o Cristo sofrerá e ressuscitará no terceiro dia, e que o arrependimento para o perdão dos pecados será proclamado em seu nome para todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha destas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas fique na cidade, até que aquele poder lá de cima venha sobre vocês. Depois, Jesus os levou até perto da região de Betânia. Ali, ele levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, Jesus os deixou e foi levado para o céu. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria. Eles estavam sempre no templo adorando a Deus. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.